Olá pessoal, meu nome é Johnny Santana. Eu estou gravando esse vídeo para dar algumas dicas àqueles que estão começando ou até os que já estão trabalhando com impressão 3D e impressão 3D com resinas, né? Então, queria deixar algumas dicas básicas e espero que essas dicas possam te ajudar a ter um maior sucesso em impressão 3D. Ok? Vamos lá! Eu queria só trazer essas informações porque a gente teve alguns questionamentos, principalmente de parceiros, colegas e tudo mais, aquele pessoal que está imprimindo ou que está começando no mundo da impressão 3D, ou até mesmo que já imprime e tem certas dificuldades. Então, a gente percebe que são às vezes dificuldades por conta de pequenos detalhes, né? Esses detalhes eu queria deixar gravado aqui para ajudar você e outros colegas. Então, deixo aqui esse vídeo para que a gente possa ter mais sucesso na impressão, até com falhas que eu tive e que eu fui conversando com parceiros aí ao longo desse período aí de experiência com impressão 3D. Certo? Então, o primeiro passo, não o mais importante, mas o primeiro passo é verificar a voltagem. Às vezes pode ser uma coisa simples, porém a gente já viu impressoras que não tem, que ela tem uma chave de 110 a 220 ou até mesmo que é específica 110 ou 220. Não são todas, a grande maioria é bivolt, porém é importante que você veja a voltagem, tanto da tua residência quanto da tua impressora, certo? Uma coisa importante também é que eu vejo falhas, a grande dificuldade da impressão 3D e das impressoras realmente é a sensibilidade que essas impressoras têm com energia, né? Ela trabalha numa faixa de energia muito específica. Qualquer alteração de instabilidade de energia, ela sofre pequenas falhas. É imperceptível às vezes, porém em algumas situações pode ser bem perceptível. Uma falha grande às vezes na impressão e tudo mais. Então isso é importante que a gente avalie a qualidade da energia que a gente está recebendo. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque às vezes eu, por exemplo, moro em apartamento e no meu apartamento eu não tenho como fazer deixar a energia mais estável. Então, aqui, por exemplo, eu uso um estabilizador, um no break, né, justamente para evitar essa oscilação de energia. E a gente percebe também que muitas vezes o que faz isso acontecer são os famosos benjamins, os T's, esses adaptadores. Eles realmente atrapalham muito, né, atrapalham muito a qualidade da energia que é transferida da tomada para a energia, principalmente não só T's, como extensões e tudo mais. Então evitem, né? E lembrando que a gente trabalha com milésimos de segundos para a potência da luz em impressoras de resina, impressoras 3D de resina. Então é importante que a gente não evite essa instabilidade, porque qualquer milésimo você vai ver que muitas vezes a impressão teve uma falha de energia, uma queda rápida, não chega a desligar a impressora, mas você percebe que tem uma linha ou fica uma ranhura específica na impressão que você nem sabe de onde que isso veio. Então é importante. Muito importante, às vezes a gente não percebe, mas o uso de EPIs é extremamente importante para a nossa manipulação dos produtos. Lembrando que resinas de impressão 3D são produtos altamente químicos, tóxicos em alguns casos, algumas resinas. Então é importante que a gente use o EPI. Não só para se proteger de resinas tóxicas, aqui eu não falo só, a Illier em específico trabalha com resinas biocompatíveis, né, na grande maioria, são mais específicas para a área odontológica, porém tem outras resinas também que
não são biocompatíveis. E a gente sugere que use os EPIs para evitar o contágio direto com esses materiais que são químicos. E também óculos de proteção, por exemplo, para luz. Você trabalha com feixe de luz muito grande, principalmente na câmara de pós-cura e tudo mais, então é importante que a gente utilize o EPI. Não esqueçam, luvas, máscaras e óculos de proteção. Né? Em alguns casos é importante você proteger a roupa também, se não quiser estragar a tua roupa, porque cai resina, cai resíduos, enfim, então é importante. Um grande erro que a gente percebe é você colocar já a impressora numa bancada e já começar a imprimir, e você não sabe se a bancada tem um nivelamento, né, adequado para a impressora trabalhar. Lembrando que a bandeja de resina ela tem um nível, então se você trabalha com um desnível aí na impressora, ela vai manter a resina desnivelada e pode ser que você tenha falhas na impressão. Então isso é bem importante. A gente percebe algumas falhas graves assim, a resina às vezes imprime certinho de um lado, do outro lado não está tão perfeito. E isso possivelmente é o nível da sua bancada. Não só isso, eu vou falar na sequência outros erros também que pode acontecer, mas é importante verificar isso. Uma coisa que a gente não fala muito é da temperatura, né? A resina, para ela ter um bom funcionamento ali, para ela ter a reatividade necessária, ela não pode trabalhar abaixo de 18 graus, não pode trabalhar muito fria. Então, se você está num ambiente que é frio, de repente a garrafa de resina está num ambiente frio, é importante que a gente talvez traga ela para um ambiente, tente esquentar, não digo esquentar a ponto de ficar muito quente, mas tentar trazer ela para uma temperatura média aí, acima de 18 graus. O ideal é que ela esteja entre 25 e 28 graus para você poder fazer uma impressão adequada. Tem impressoras que têm aquecedor na própria cama, na própria FEP, né, na bandeja, mas aquelas que não têm, é importante que você se atente a isso, porque pode ocorrer falhas. E temperatura muito acima, a resina tende a ficar mais reativa também, e você pode também ter falhas. Lembrando que a gente trabalha com milésimos de segundo. Eu vou sempre citar isso, porque milésimos de segundo pode trazer uma alteração significativa para a nossa impressão, certo? Na questão do LCD, né, a gente precisa estar com a tela sempre limpa, né? Lógico que a gente não vai jogar produtos muito agressivos e tudo mais, mas a tela limpa pode sim haver, se ela estiver suja, pode haver distorções. Então é importante que ela esteja sempre limpa. Uma coisa que a gente geralmente indica é um álcool, um paninho com álcool, microfibra ou algodão, algo macio para não riscar a tela também, tem que tomar muito cuidado com isso. Então uma água, um álcool, e a gente pode limpar a tela de modo que você veja e ela esteja extremamente limpa, sem estar fosco, opaco, e que não tenha nenhuma sujeira, porque a luz passando por ali em contato com a sujeira, ela vai ter a distorção do feixe de luz na resina, então vai trazer problemas. Cuidados, muito cuidado, tá? Eu já estraguei um LCD porque eu não usava, eu pegava na resina e ia direto com o dedo no LCD, enfim, a resina ela tem uma certa, ela tende a ser um pouco corrosiva e fica melecado, então ela pode estragar, pode danificar. Uma sugestão é que você use uma canetinha ou algo. Eu não tenho caneta, eu geralmente utilizo a ponta de um pincel que eu tenho para isso, eu deixo do lado, né, da impressora, justamente para poder manipular no LCD, para não ferir ali, não estragar o LCD, porque realmente eu já estraguei e tive que trocar.
Armazenamento da resina, lembrando que a gente falou que a resina deve ser armazenada em um local seco. A temperatura não pode ser abaixo de 2 graus. Lembrando que a gente falou que a resina deve trabalhar acima de 18 graus, mas ela não pode ser armazenada num lugar que de repente fique abaixo de 2 graus. Se isso acontece, sugiro que você coloque num lugar mais quente. Tá? E acima de 28 graus também não é bom, né? Deixar direto no sol, por exemplo, e em lugares que você pode chegar nessa temperatura. Então a minha sugestão é que você armazene ela num lugar que fique ali na faixa até acima de 18 graus, até 28, de 18 a 28. A gente fala não pode ir abaixo de 2 graus, porque se ela pode ter problemas, por exemplo, pode congelar e, né, dependendo do caso, congela a resina e aí depois ela pode ficar aquosa e pode perder suas características. Tá? E uma coisa bem importante é que você tem que manter a resina na embalagem original, porque essa embalagem, você pode ver que ela é preta, para ela não receber luz interna e manter a resina estável e não polimerizar dentro da embalagem. Então, se você pega ali uma embalagem, de repente, vou dar um exemplo, uma embalagem de refrigerante, coloca a resina, em algumas horas ela vai polimerizar ali dentro, você vai perder toda a tua resina. Tá? Então, é importante esse cuidado. Mantém na embalagem original. Tem pessoas, eu não indico, mas tem pessoas que filtram a resina para voltar para a embalagem original. Se você fizer isso de uma forma muito adequada, ok, mas tende a perder a qualidade da resina por conta disso. Vai uma sujeira que era mais fina do que a boquinha do filtro, então você pode perder também, né? Pode dar falha na impressão por conta disso. Lembrando que tudo que a gente está falando é para sucesso na impressão, então observe essas informações, né? Contaminação, né? Contaminação é bem importante. Por exemplo, às vezes você derrubou água no tanque, ou você derrubou algum outro líquido, às vezes está mexendo ali com álcool isopropílico, alguma coisa e derrubou dentro da resina. Então tome muito cuidado, poeira, sujeira, enfim, tudo. Tome muito cuidado com isso, porque a resina é sensível e o equipamento também. Então observem bem isso, cuidem, porque o grande erro da impressão é o cuidado. E o sucesso vem desses cuidados. Tanque, né? O LCD, né? A gente tem que a FEP, lembrando que tem algumas impressoras que tem a FEP em teflon, em vidro, enfim, mas o cuidado para a FEP ficar perfeita ali, essa transparência do tanque, ela é necessária. Se você percebeu que ficou um pouquinho fosco, o FEP, ou até mesmo você vê que em algum lugar está fosco, isso vai dar problema, ele vai transferir a luz de uma forma inadequada e isso vai te causar problema para a impressão, certo? Então, cuidado, né? Limpa bem, né? Daquela mesma forma, com álcool, até mesmo com água, tira toda a camada de resina que fica, limpa direitinho com álcool e mantém a FEP 100% transparente, para que você tenha uma qualidade de impressão muito melhor. Uma coisa que pode danificar a FEP é deixar a resina. Por exemplo, você vai deixar a resina por muito tempo, vai ficar sem imprimir 2, 3 dias e mantém a resina lá no tanque. Isso atrapalha, pode interferir muito, né? Depois que você coloca o tanque de novo, ele pode estar uma parte fosca que você não vê e ele vai ele vai te trazer aí um problema para visibilidade dessa FEP, né? E ele vai ficar fosco, vamos dizer assim. Então é importante que você cuide bem, não deixe a resina muito tempo, ou se deixar, né, bastante tempo, você tem que ter a certeza que essa resina e o FEP está 100% para você fazer as novas impressões. Calibração do eixo Z, talvez isso é uma coisa mais importante, embora
embora, venha no manual, venha em todas as informações. Quando você compra uma impressora 3D, a primeira coisa que você tem que calibrar é o eixo Z, e muita gente cai nesse erro. E só lembrando, o eixo Z é o eixo em que a resina trabalha ali dentro do nivelamento, subindo e descendo. Esse eixo é o mais importante, da impressora, porque ele que vai trazer a base para cima e para baixo e vai estar nivelado com o tanque para poder fazer a adesão da resina na base. Então, se ele tiver desnivelado um pouquinho torto, não sei se vocês já repararam, se alguém teve esse problema, de que você faz uma impressão e algumas camadas de um lado elas estão legais e você está totalmente aderida, e outras camadas do lado está soltando. Muitas vezes acontece isso por conta do nivelamento do eixo Z. Então é importante que isso seja feito de forma adequada. Cada impressora tem uma forma de ajustar isso. É importante que você veja no manual como que a sua impressora faz o nivelamento. Então essa característica talvez para mim é a mais importante de todas, porque qualquer errinho ali de nivelamento vai dar falha na impressão. Esse aqui eu acho que é o mais o principal de todos, que é a calibração também da exposição de luz. A impressora trabalha com feixe de luz por quantidade de feixe de luz, principalmente LCDs e projetor, o tempo de exposição na luz na resina para poder fazer a polimerização. Então isso tem que estar totalmente sincronizado, esse tempo da resina, que a resina precisa de reação da luz para poder polimerizar, com a calibração da máquina. Então a gente precisa, esse é o principal, é importante estudar isso. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo ensinando até e trazendo mais informações sobre isso para que vocês possam estudar, porque entendendo a luz, entendendo que a resina é reativa a um certo ponto, a gente consegue ajustar qualquer resina e ter sucesso em qualquer impressão. Basta ter a paciência de entender essa questão de exposição de luz. Então, geralmente, a gente faz uma calibração inicial. Acabei de comprar uma resina, acabei de comprar uma impressora. Tem algumas impressoras que já vêm com a resina própria e não necessariamente você precisa fazer uma calibração tão afinada, porque ela já vem a resina da mesma marca da impressora, ok, aí é mais fácil. Porém, tem outras resinas que são genéricas, no caso da Iler, por exemplo, que você precisa ajustar a reatividade da resina com a quantidade de luz ou de potência para que ela vai transmitir para a resina para poder fazer a polimerização e aí formar as camadas, certo? Então a gente geralmente indica imprimir um cubinho, para você não gastar muita resina. Você imprime um cubinho e aí esse cubinho se você tiver um paquímetro ou se você tiver uma régua mesmo, você consegue avaliar isso. Se ele tiver o mesmo tamanho de todos os lados, ok, ele está certo. Se ele expandiu ou diminuiu, você sabe que precisa fazer uma calibração para chegar naquele tamanho adequado. Então, como é que eu vou ver o tamanho? Lá no teu software de fatiamento e de preparação para a impressão. Eu não vou falar disso nesse vídeo, mas pode ser que em outros vídeos eu fale sobre o software específico. Tem várias pessoas que falam sobre o software. Se você não sabe, é legal você olhar esse software antes de começar esse passo aqui que a gente está falando. Então, depois que você fez a calibração, ok, aí eu vou para a impressão definitiva. Aí eu posso pegar um modelo. Então eu fiz a calibração, deu certo, era 10 milímetros e ele está em 10 milímetros. Aí depois você vai para a impressão definitiva do teu modelo, ou do teu bonequinho, ou de qualquer outra coisa que você for imprimir.
Mas a calibração inicial, a parametrização ou a configuração da impressora, a resina, se ela tiver milimetricamente mal feito, não vai sair impressão. Ou ela vai sair menor, ou vai estourar se você tiver tempo de luz a mais também, você vai ter problemas, e tempo de luz a menos, você vai ter problemas. Então tem que achar o ponto ideal. E esse ponto ideal, às vezes é necessário 2 ou 3 impressões para você fazer a calibração. Então eu vou deixar aqui um link que você vai saber como dosar esse tempo de luz, e eu vou falar um pouquinho mais na frente também. Certo? Pós-cura da resina. Então, todo mundo sabe que depois de feita a impressão, a resina precisa passar por um pós-tratamento, um pós-cura, para ela finalizar a cura, porque tem camadas ainda que precisam polimerizar por completo, né? Ela precisa receber um tratamento de luz depois. Tá? Então, depois de finalizar a impressão, você vai retirar a impressão da bandeja e tudo mais, e aí você vai colocar isso em uma solução para limpeza. Existem soluções para limpeza própria, álcool etílico ou álcool isopropílico, por 10 minutos. Então, colocou lá no álcool, né, emergido, ele tem que ficar totalmente emergido, e aí você vai esperar os 10 minutos, retira, e isso vai para uma câmara de pós-cura depois, né, que pode ser uma câmara de pós-cura específica, lembrando que tem câmaras de pós-cura já com lavagem. Nesse caso, elimina esse passo de colocar no álcool uma solução de limpeza. Eu estou falando de resinas ou pós-curas que você não tem todos os equipamentos. Vamos supor que você tem uma câmara de luz só depois, né? Porque o ideal é aquecer, né, a uma temperatura legal, e jogar a luz para ela finalizar a cura e ficar perfeito. Mas se você não tiver esses equipamentos, não tem problema. Você pode ter uma câmara de pós-cura, o importante, ou até mesmo uma luz UV de no mínimo 72 watts, para que você possa finalizar essa impressão e ela ficar totalmente polimerizada e curada. Tá? Então 10 minutos de solução de limpeza, álcool isopropílico ou solução de limpeza mesmo, ou álcool etílico, e depois disso você seca a peça com papel, com pano, e aí vai para a luz por mais 10 minutos. Está finalizada a impressão, né? E aí você vai saber se realmente chegou no tamanho adequado e tudo mais. Eu vou só voltar um pouco e falar um pouco mais ainda sobre a potência e tempo de luz, intensidade de luz. Então, quando você fez a impressão lá do teu cubo, se você tiver luz insuficiente, que é nessa tabelinha vocês conseguem ver, e isso eu vou deixar disponível depois no link, vocês podem acessar e saber um pouco mais, vai ter mais informações sobre isso que eu estou falando, mas assim, se você viu que faltou luz, né, faltou tempo, eu coloquei 8 segundos e era para ter colocado 9, tá? Em 8 segundos ela vai ter a falha parcial ou total da impressão, ela não vai imprimir de forma adequada, não vai aderir na plataforma, né, vai ter trincas ou rachaduras, e o objeto também pode ficar frágil, né, e menor que o previsto. Às vezes você vai ver ele vai ficar menor, né, então faltou luz, ele imprimiu inadequadamente, tá? Então vamos supor, eu tinha que ter colocado 9 segundos, eu coloquei 8. Então se você observou a peça e ela teve essas características, você vai e joga para 9 segundos, ok, perfeito, chegou no ideal. Agora, se você teve luz insuficiente, ou até mais, peço desculpas ali que eu falei na apresentação. Então, se você tiver mais luz do que o necessário, aqui, tá? Peço desculpas que aqui ele está luz insuficiente, mas é luz extra, né? Passei do ponto de luz, teve luz a mais do que o necessário. O objeto vai ficar maior, ele vai estourar, né? Ele vai inchar, vamos dizer assim. Os detalhes não vão ficar bons. O detalhe, às vezes, tem um sinalzinho lá, uma ranhura, ele vai sair meio distorcido, ou às vezes nem vai sair, ou vai ser uma linha,
vai preencher aquele buraco, enfim, não vai ficar bom. As camadas começam a formar lascas, né, de alguns lados. Existe o fenômeno de fusão dos suportes, então você tem o suporte de impressão. Eu quero fazer um vídeo depois sobre suporte, que isso é muito importante. Mas os suportes eles começam a se unir, então isso significa que você passou do ponto de luz. Ele teve mais luz do que o necessário, certo? Aqui é só uma dica, né? Então, por exemplo, quando a gente tem mais potência, né, da intensidade de luz, quando você tem mais potência da impressora, você vai precisar de menos tempo para que a luz, para que a resina seja polimerizada. Do contrário, é a mesma coisa, menor potência, mais tempo. Eu tenho uma impressora mais potente, eu preciso de menos tempo de exposição na luz e automaticamente você vai ter uma impressão mais rápida. Menor potência, você vai precisar de mais tempo. Então, algumas impressoras, a mesma resina ele imprime com 5 segundos por camada e outras impressoras imprimem a 12 segundos, 10 segundos de camada. Então, esse tempo faz muita diferença. Às vezes uma impressão que demora 30 minutos em uma impressora, em outra 1 hora. Tá? Então, por isso que é muito importante olhar a questão da potência, da reatividade da resina e fazer o parâmetro adequado que não tem erro. Ok? Eu vou deixar esse link na descrição também e ele te fala, você tem lá uma série de impressoras, uma série de configurações que você pode fazer com algumas resinas e essas lá vai ter o tempo de exposição, off time, o tempo, o bottom, e tudo mais, né? Então é importante que vocês olhem esse material. Depois eu vou falar também um vídeo especificamente sobre as configurações, o que significa cada um dos tempos que tem lá nessa tabela, para ajudar também a gente a entender um pouco mais desse universo, ok? Lembrando que esses links estão na descrição. Peço que vocês olhem com calma, porque se a gente observar todas essas informações, não vão ter erro algum com a impressão. A gente vai ter um sucesso garantido, ok? Na sequência eu posto mais vídeos falando especificamente de configurações e de como ajustar a impressora e deixo aqui para vocês, se vocês tiverem dúvidas também, quiserem colocar perguntas ali no descritivo, estou aberto para a gente poder debater e discutir sobre essas informações de resina, de impressão, até mesmo de como eu vou poder fazer um pós-tratamento, até mesmo a pintura da resina e tudo mais. Então a gente vai conversar bastante sobre isso e espero que esse vídeo tenha ajudado e qualquer coisa entre em contato comigo. Tem os dados também lá na descrição, tem as minhas informações, os meus contatos. Estou totalmente à disposição para ajudar. Valeu? Grande abraço.